Então, nós precisamos de tijolos, cimento, água, areia para revitalizar uma casa? Não, nós não precisamos de material de construção para revitalizar uma casa. Nós precisamos de princípios. E hoje nós estamos no 5º princípio, são 9 semanas de conhecimento, nós estamos na 5ª semana. Excepcionalmente hoje eu não ia fazer a live, mas eu vim fazer, né? Mas então vamos lá. Gentileza e a nobreza. Comportamentos que transformam o ambiente familiar. Esse é o nosso 5º princípio, gentileza e nobreza. Ser nobre, agir com nobreza em dias difíceis e em momentos complicados dentro de casa é um verdadeiro desafio. Se manter gentil, se manter nobre para essas mulheres que têm o yang muito acentuado, para essas mulheres que têm o seu dia a dia corrido, para essas mães que são fortes, são mães que é chamado antigamente de gênio forte, né? Mulheres com gênio forte, e que hoje a gente consegue denominar como elas tendo um yang muito acentuado. Então, para estas mulheres, eu acredito que seja um pouquinho mais complicado de colocar esses princípios em prática, porque ela vai ter que baixar o seu yang, deixar o seu yin vir à tona, para que ela consiga fluir mais levemente e manter o equilíbrio, porque todas nós temos o yin e o yang, mas muitas de nós, devido a N fatores epigenéticos, porque nós viemos de famílias vamos pegar, eu sempre dou o exemplo, né? Até a Segunda Guerra Mundial, onde os homens foram para o campo de batalha e as mulheres tiveram que sair de casa, tiveram que começar a trabalhar, tiveram que se virar com os filhos, enfim. Então nós nos tornamos, e os nossos antepassados tiveram que serem mulheres desbravadoras, né? Que saíram de casa, que fizeram todo esse desbravamento, cuidaram dos filhos. Quem é de família, por exemplo, no meu caso, meus antepassados vieram da Itália, com uma mão na frente e outra atrás, né? Então isso tornou nós mulheres com um yang muito forte. E o que está acontecendo hoje? Nós não tiramos, nós não conseguimos, não é tirar, mas a gente não parou para pensar que esse yang forte, essa impetuosidade de agir, de ser, de tomadas de decisões, tem que caber mais aos homens. Sim, tem que caber mais aos homens. Então, antes de nós começarmos a entrar na live propriamente dita, eu sou a Liz e eu faço casas felizes, revitalizando e harmonizando ambientes, com reprogramação energética de ambientes, geobiologia, cabala da casa, projetos de arquitetura e de interiores com Feng Shui, e também a harmonização da numerologia do seu imóvel, né? Mapa de numerologia do imóvel, tá? Nós estamos na nossa quinta Masterclass, gratuita aqui no Instagram, também no YouTube, para revitalizar o seu imóvel residencial sem quebrar nada, sem fazer nenhuma gota de poeira, sem quebrar nada, sem desperdiçar material, sem precisar comprar tijolos, argamassas, areia, enfim, somente com princípios se revitaliza um imóvel residencial? Sim, somente com princípios. Essa Masterclass, ela é um preparatório para quê? Eu estou preparando vocês para que lá na frente vocês vão aprender comigo a reprogramar as casas de vocês. Isso era um segredo que eu ia contar lá na frente, mas vocês têm que saber e se preparar, porque vocês vão aprender junto comigo a como reprogramar as casas de vocês sozinhas, sem nenhum artefato, sem nenhum objeto, sem nenhuma mesa, sem nenhum pêndulo, nada disso. Vocês vão aprender a reprogramar
as casas de vocês com conhecimento, com psiquismo. E eu vou ensinar para vocês um método que eu já venho colocando há 2 anos, é um método intuído, desenvolvido por mim, e eu vou passar todos os meus segredos, todas as dicas, tudo do jeito que eu faço, tudo. E vocês vão aprender a fazer isso nas casas de vocês. Mas antes, nós temos que desenvolver esses princípios, porque não adianta nada você reprogramar a sua casa psiquicamente e você continuar tendo maus hábitos, continuar tendo, vamos aqui, ó, continuar não exercendo, não agradecendo, não fazendo as suas devidas orações, orando em casa, não se conectando com a sua família que mora com você hoje, tá? Não adianta nada você não fazer rituais familiares e não adianta você não ter gentileza e nobreza. Por isso que os princípios são importantíssimos. Eles são uma chave. Sim, eles são uma chave mestra para você conseguir revitalizar e harmonizar a sua casa com psiquismo. Então é assim, vocês vão aprender junto comigo. Isso eu vou passar mais para frente, como que eu vou fazer, como é que nós vamos fazer isso, mas por enquanto é agora através desses princípios, tá? Então é o seguinte, olha só, para quem é essa Masterclass? São para as mulheres, aquelas mulheres bravas, são as mulheres que têm o Yang muito forte, ou para aquelas que têm o Yin muito forte, né? Aquela mulher que não sabe dizer não, aquela mãe que não sabe impor limites, ou aquela mãe que deixa os filhos a Deus dará, né? Como dizem por aí, que deixam os filhos ao léu, ao vento, enfim, tomarem suas decisões, mas os filhos, principalmente os adolescentes, pré-adolescentes, eles precisam de limites, né? Você, como é que você vai dar base para eles? Como é que você vai instruir uma criança até os 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, e dos 21, tchau e benção, meu filho, porque o mundo, o céu é o limite, né? Mas nós temos que ensinar tudo isso, e o mundo tá tão virado de ponta cabeça. E uma vez eu escutei uma frase que ela cabe muito bem aqui, essa pessoa me disse 3, não foi uma frase, né? Ela me disse um parágrafo, e ela me disse assim: ética, respeito e educação não muda. Faça chuva, faça sol, faça inverno, verão, entra ano, sai ano, quinta dimensão, sexta dimensão, quarta dimensão, não importa, não muda, se altera, não se altera. Ou você tem ou você não tem, e você aprende a ter, tá? Então, assim, realmente eu tô ensinando vocês com esses princípios para depois cada um receber a chave para aí de fato reprogramar as casas de vocês. Exatamente, é a chave. É bem isso que escreveram aqui nos comentários, né, dona Karen? É isso mesmo. Então vamos lá. Então essa live aqui, essa Masterclass, eu fiz para quê? Para que vocês já comecem a introduzir esses princípios dentro das casas de vocês. Por isso que o caderno Eu Faço Minha Casa Feliz é importante. Ele é muito importante, porque lá na frente vocês vão precisar dele, vocês vão anotar todo esse conhecimento, essa reprogramação psíquica de ambientes, vocês vão continuar escrevendo nesse caderno, tá? Então, tenham um caderno, um scrapbook, enfim, decorem, façam esse caderno como se ele fosse um presente para alguém, para um filho, para uma filha de uma amiga, para uma sobrinha, para uma neta, enfim, para quem vocês quiserem. Porque esse conhecimento vocês vão passar adiante. Conhecimento não pode ficar guardado. Conhecimento temos que passar adiante, e é o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Então, olha só. Lá desde a primeira aula, vocês vão ter que assistir a primeira aula, né? Onde tá lá o primeiro princípio, eu ensino como fazer, desde a primeira aula. Então, o que é importante agora? Ter o caderno, Fazendo Minha Casa Feliz, né? E vamos recapitulando o primeiro princípio: agradecer. O segundo é orar.
oração dentro de casa. Gente, agradecer. Vocês têm que ter na cabeça o seguinte, ó. Agradecer. Ah, eu agradeço pela água, pela chuva, pela roupa, pelo... Enfim, temos que agradecer com fé. Essa semana nós estávamos falando, eu e uma pessoa, sobre a fé. A fé, ela é muito grande. Devemos ter fé. Como é que é aquela frase que Jesus diz? Diz assim, mesmo que a tua fé seja do tamanho de um pé de mostarda, de um grão de mostarda, né? A fé, ela é importante porque assim, ó, quando você agradece, como se você já tivesse, aquilo que você não tem, você receberá. É mais ou menos isso que eu falei até na live anterior, né? É mais ou menos por aí. É muito importante que na hora de agradecer vocês tenham fé. Ah, Elise, mas eu tenho esperança. Eu vou abrir um parênteses aqui na nossa aula. Eu não gosto da palavra esperança. Eu acho ela vaga. Eu acho que ela deixa as pessoas com esperança de algo que possa vir a acontecer. Aí, se não acontece, a pessoa se frustra. Por isso que é o seguinte, ou você tem fé naquilo que você faz, ou você não tem. Ontem eu estava assistindo o The Chosen, né? A última temporada, e tá naquela parte lá onde o Romano, não vou lembrar o nome agora, enfim, mas aonde o Romano pediu para Jesus curar o filho dele. E Jesus disse, então me leve até sua casa. E o Romano disse, não, você não pode ir na minha casa, mas se você disser agora que meu filho estará curado, você não precisa chegar na minha casa ou perto dele ou encostar no meu filho. Eu tenho fé, eu tenho certeza absoluta, eu acredito que o meu filho estará curado. Não tinha acontecido ainda a cura do menino, ele não estava em casa com seu filho, ele não viu se o filho dele estava sendo curado no momento que Jesus falou, mas ele teve fé. A fé deve ser maior que um grão de mostarda. Se ela for maior que um grão de mostarda, é isso, mais ou menos isso, né? Então a fé, quando você agradecer, você tem que ter fé. Eu agradeço pela casa maravilhosa que eu tenho. A tua casa pode estar quebrada, a tua casa pode estar aos prantos, pode estar chorando, mas quando você agradece com fé, as coisas mudam. Isso é um princípio da oração, isso é o princípio da fé, é o princípio do amor e é um princípio da mecânica quântica. É simples e aí você solta, como diz o meu professor Hélio Couto, né? Então, olha só, o primeiro princípio é agradecer, o segundo é oração. Gente, quando a gente faz oração, eu ainda vou começar na próxima live, eu vou até escrever que eu vou começar a live fazendo a oração que eu faço todos os dias, que é o Ana Bekor. Eu vou começar a live fazendo o Ana Bekor, que é uma oração em hebraico, onde eu rezo essa oração em hebraico mesmo. Eu aprendi. Então eu vou começar a live, ou depois até eu termino, quem sabe? Se tiver mais gente, convidem outras mulheres para estarem aqui, que eu vou fazer essa oração do Ana Bekor junto com vocês. Combinado? Combinado, meninas? Então vamos lá. Então, ó, oração. Eu faço o Salmo 91 todos os dias, como eu já falei. Eu faço a oração do perdão, eu faço a limpeza de Arcanjo Miguel todos os dias. Uma oração da Cristina Cairo por 90 dias, que é a oração do perdão do papai e da mamãe. É incrível, pesquisem a sua oração lá no Instagram da Cristina Cairo e façam. Ela é fundamental, tá? Conectar, a gente deve conectar com os olhos, com os ouvidos, com o nariz, e prestar atenção, a gente tem que prestar atenção, se conectar dentro de casa, principalmente quem tem filhos, principalmente com os maridos, não importa o que eles vão falar, se você gosta, não gosta, se é fútil, se não é fútil, se é legal, se não importa, escutem, tá? Se conectar com os olhos e com os ouvidos é muito importante. Rituais familiares, que é o quarto princípio, que eu falei dos meus rituais, dei meus exemplos de rituais, né? E hoje, gentileza e nobreza.
Bom, retomando o início da nossa aula, para as mulheres que são fortes, que têm mulheres de gênio forte, que tem aquele yang acentuado, né? É aquela mulher que é polvo, eu digo assim, aquelas mulheres polvo, que elas lavam a louça, elas fecham a tampa da máquina com o pé, elas mexem a panela com a outra mão, são aquelas e levam os filhos para a escola, fazem mercado, limpam a casa, trabalham, estudam, fazem a sua ginástica, adoro falar ginástica, fazem a sua ginástica diária. Gente, ok, uma coisa por vez, um dia de cada vez, um minuto a cada minuto. Vocês não fazem ideia do meu autopoliciamento. Vocês acham que esses princípios todos que eu estou passando para vocês não refletem na minha vida pessoal? Vocês não têm noção como que fica aqui dentro de casa antes de eu passar esses princípios para vocês. Vocês não fazem ideia. É um teste atrás do outro, diariamente. Às vezes, assim, é uma enxurrada de coisas que eu tenho que pensar, nossa, eu tô em qual princípio mesmo? Ah, tá, eu tô nesse princípio essa semana, então é por causa disso, disso e disso. Essa semana, já na segunda-feira, esse princípio aqui da gentileza e nobreza já começou já começou a clicar aqui dentro de casa, ela já começou a bater os sininhos aqui dentro de casa. Então, assim, para aquelas mulheres, para aquelas mães que têm um yang muito forte, porque vocês não sabem, talvez assim, não é que vocês façam isso de má vontade ou que vocês são assim, porque talvez vocês tenham aprendido a serem tão fortes, vocês tenham aprendido que aquela frase assim, engole o choro, levanta a cabeça e siga em frente, né? Talvez assim, muitas de nós, muitas de vocês tiveram que fazer desta forma, mas talvez agora não precisa mais, né? Então, como é que nós podemos fazer? Um pouco de cada vez, um pouco por dia. A gente vai pensar antes de falar, ser mais gentil com as palavras, escutar mais, responder com nobreza, com calma, com paciência, com leveza. Não é fácil, não é fácil, porque muitas mulheres que têm uma carinha assim de anjo, que tem uma carinha assim, mas elas são assim, elas passam o dia desse jeito, e se alguém perguntar para elas pá, já na hora. E nós somos assim, muitas de nós somos assim, mas a gente pode mudar. A gente pode mudar, a gente pode dar um passinho para trás, a gente pode pedir, sinto muito, eu não gosto de pedir, ai, desculpa, eu falei errado. Não, sinto muito, minha filha, a mãe falou algo que não devia. Sinto muito, meu amor, a minha atitude não foi legal com você, sinto muito. A gente pode fazer isso, é só pisar no ego. Aí é que tá a chave da questão, pisar no ego. Quando a gente comete alguma coisa impetuosa, quando nós não pensamos antes de falar. E esse princípio da grandeza, da gentileza e da nobreza, olha só, ele é o quinto princípio. Quinto princípio. Se nós fizermos outro parênteses aqui nessa aula, o número 5, ele é tão difícil de lidar, porque sabe aquela criança que tem TDAH, aquele adulto que tem TDAH, é o número 5. O número 5, ele se comporta de uma forma que você sabe todas as respostas para o que você tem que fazer agora na sua vida. Aí vem o Ser Supremo e muda todas as perguntas. Esse é o número 5. Então, olha só. E isso, gente, é assim, eu montei a lista dos princípios, juro por tudo que é mais sagrado, tá aqui, tá aqui, a lista dos princípios. Não pensei na hora, segui a sequência que foi baixando o download e foi fazendo, e eu fui escrevendo para vocês, tá? Então, vejam como tudo está conectado, como tudo está interligado, e as coisas vão acontecendo aqui dentro da minha casa e eu tenho que prestar atenção, e muitas vezes eu não tenho tempo de anotar, eu mando áudio para mim mesma do que eu tenho que falar com vocês. Porque tudo que vai acontecendo aqui,
é a forma que eu vou passando para vocês os ensinamentos, porque não tem livro disso. Não existe livro, não existe faculdade, não existe isso, é dia a dia. São ajustes diários que eu vou passando para vocês. E quem sabe, vocês encaminhando mais essas aulas para as outras mulheres, a gente consegue melhorar ainda mais esses princípios, a gente consegue conversar ainda mais, dialogar melhor o que pode melhorar e o que não pode melhorar e o que podemos, quem sabe, ajustar. Mas eu falo para vocês que as coisas elas vão acontecendo aqui antes de eu expor para vocês. Isso parece magia, parece mágica, parece uma coisa inexplicável, né? Mas vamos lá. O 6, me detalhe mais essa pergunta, o que você quer saber. E o 6 eu não entendi. Eu vou dando sequência aqui, no final eu vou te respondendo, tá? Então, olha só. Como fazer? Como que nós vamos fazer essa questão de gentileza e nobreza nas nossas casas? Como fazer isso? De que forma? Bom, com atitudes simples e cotidianas. Olha só, cumprimentar, dizer bom dia. Tem famílias que não dizem bom dia ao acordar. Tem famílias que não dizem tenham bom dia, bom trabalho, boa prova, minha filha, boa aula. Por exemplo, aquela mãe, sabe, para aquelas crianças menores, né? Minha filha, boa aula, tome água, faça seu lanche direitinho, entendeu? São coisas simples, bem simples de se fazer, mas acreditem, não é tão fácil de colocar em prática, mas são simples, tá? Gentileza com expressão e nobreza interior. A nobreza tá no coração. Eu já vou te explicar depois. A nobreza, ela está no coração. Ser nobre tá na alma. Ser nobre tá no coração, tá dentro de nós, tá o nosso, dentro do nosso corpo, tá dentro dos nossos chakras. Você é nobre, você aprende a ser nobre, sim, mas a nobreza já está lá dentro. E você tem que tirar as cascas. Como é que fala isso? Eu gosto de um termo de cabala da casa, clipês, uma coisa assim, clichês, não. Eu vou lembrar a palavra um outro dia para vocês. A cabala faz isso, né? Ela vai tirando as cascas quando você vai ativando a Sefirá. Então, quando você tira, clipou, uma coisa assim, tirando as cascas dos olhos para você enxergar com os olhos do coração. Então, quando a gente fala em nobreza, olha só essa palavra, nobreza e gentileza, são palavras que quase não são mais pronunciadas, as pessoas nem sabem que existem. Nas escolas, nas empresas, uma pessoa nobre, o que é uma pessoa nobre? Uma pessoa gentil, uma pessoa nobre, isso é uma riqueza de princípios, isso é uma riqueza de educação, isso é ser nobre. Então, como que nós vamos colocar essa gentileza na expressão? É uma nobreza interior que vem do coração. Ela reflete a qualidade profunda de caráter que inclui amabilidade, atenção, delicadeza, elegância, nobreza moral e fundamental para amar e respeitar, florescer no lar. Então, para o amor e o respeito florescer no lar, tá? Então, olha só. Como fazer para a gentileza como expressão da nobreza interior? Vou repetir para vocês, porque eu achei isso aqui fantástico. Reflete a qualidade profunda de caráter, que inclui amabilidade, atenção, delicadeza, elegância, comportamentos com elegância. Nobreza moral é fundamental para o amor e o respeito florescer no lar. Olha como os princípios são importantíssimos dentro de uma casa. Como é que tu vai ensinar isso para uma criança de 5 ou 6 anos, para um adolescente
de 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, como que tu vai ensinar isso? Como que tu vai fazer isso? Muitas vezes, né, muitos profissionais da área da saúde, eles dizem que as crianças aprendem na observação. Como que tu vai ensinar uma nobreza interior para uma criança nessa questão de ela te observar? Olha como que isso é importante. Outro, como fazer? Tratar todos com respeito e cordialidade. Gente, são palavras que a gente não vê mais hoje. Ser cordial com o teu marido, ser cordial com o teu filho. É simples, mas é lógico que isso aqui são princípios simples. Mas coloque em prática para você ver o quão dificultoso, o quão complicado que é você colocar isso em prática. Sabe por quê? Porque você tem que pegar o teu ego e dizer, ó, querido, é o seguinte, eu vou chamar o ego isso aqui, ó, querido, é um post-it. É o seguinte, meu amor, olha só, agora tu vai ficar sentadinho aqui do lado. Quem vai mandar em todas as minhas respostas é a minha consciência e o meu coração, e você vai ficar só observando. Dica: faça isso. Eu tô falando muito sério. Façam exatamente desta forma que eu falei e vejam os resultados com vocês mesmas, tá? Cultivar o amor e a paciência. Gente, paciência. Paciência se fosse um... Paciência não é um dom, né? Paciência é uma virtude. Paciência tu tem que aprender todos os dias. Eu acredito que a gente não nasce com paciência. A gente tem que aprender no dia a dia. E ter paciência com pessoas que são pacienciosas com você é muito fácil. Agora, tenha paciência com uma criança que tá chorando, com uma criança que tá com fome, com um marido que chegou em casa e não está legal por causa do trabalho e não fala direito com você. Tenha paciência nesse aspecto. Seja cordial desta forma de lidar. Tenha uma nobreza moral ao falar com quem está gritando com você. Viu que difícil isso? É simples, mas é intenso para você colocar em prática. Olha só, próximo item. Nós estamos falando sobre como fazer, como colocar a gentileza e a nobreza em prática, tá? Valores éticos e espirituais. Ética. O que é ter ética dentro de uma casa? O que é ensinar uma educação com ética? Nós não temos mais a matéria moral e cívica nas escolas. Olha como isso faz falta. Espirituais. Como que nós podemos cultivar valores espirituais? Esquecem religião, tá? Esquecem religião. Esquecem. Eu não estou preocupada com a religião de vocês. Eu não estou preocupada se vocês são da religião A, B, ou C ou D. A minha religião é fazer o bem, não importa a quem, sem olhar a quem. É fazer com amor, é ajudar ao próximo. Essa é a minha religião. E se todos nós tivéssemos essa religião, seríamos pessoas muito mais espiritualizadas. Porque as religiões se baseiam em crenças. E o amor se baseia em quê? E a gentileza se baseia em quê? A nobreza, ser nobre, ela está embasada em quê, a nobreza? Gentileza é uma prática recíproca. Vocês já ouviram aquela frase? Gentileza gera gentileza? Pois é, quando nós somos gentil dentro de casa, gentis, ela vai gerando isso dentro de casa. Ela vai colocando isso, a pessoa vai levando isso em prática. Eu vou abrir um parênteses aqui grande de novo e daqui a pouco eu fecho ele. As crianças, elas nos observam, as mães, até dos 0 aos 7. Dos 7 aos 14 é aos pais. Então, o que acontece? Na adolescência, ela tem que juntar tudo que aprendeu com a mãe, tudo que aprendeu com o pai e colocar dentro da mala dela e seguir a vida. É muito difícil isso. Eu, como mãe,
Tem vezes que eu esqueço disso. Tem vezes que eu não lembro dessa história toda e tem vezes que eu sou um rolo compressor e eu passo por cima, como todas nós. Nós estamos aqui no planeta Terra, né? Mas nós temos que aprender. Então é por isso que eu estou fazendo esses princípios para nós aprendermos juntas. Então olha só, as crianças elas vão observando. Se você, hoje aconteceu um fato aqui em casa. A minha filha ia para a escola e ela ia esquecer um item que ela tinha que levar para a escola e estava em cima do balcão. E eu peguei e disse: minha filha, você não vai levar isso aqui para a escola? Por que isso aqui? Não, a pergunta foi: por que este objeto está aqui em cima? Aí ela olhou para mim e disse assim: para eu lembrar de ir para a escola, para eu levar para a escola. Ah, tá. Eu peguei e botei no mesmo lugar. Ela olhou para mim e disse assim: eu já entendi, mãe, que você queria ser gentil e me alcançar. Eu disse: pois era isso que eu ia fazer. Só que ela ia me mandar uma enxurrada de coisas. E aí ela pensou antes. Então o que está acontecendo? A gente está se moldando, porque as crianças estão se moldando, nós adultos temos que também nos moldar. É bem complicado. Aqui em casa nós passamos 2 anos com meu marido trabalhando numa outra cidade a 600 quilômetros daqui e nós duas juntas. Então a gente criou uma conexão diferente nesse tempo todo. E que quando vem a figura paterna, modifica o contexto, porque a menina vai ter os olhos para o pai a partir desse momento. E nós mães temos que entender isso. Falei para vocês que esses princípios são fáceis, são simples, mas colocar em prática, minha querida, é outra história. E agora vamos ver aqui, quais os benefícios da gentileza? Quais são os benefícios que isso causa dentro das nossas casas, né? Porque até agora, olha só, até agora nós estamos lidando com imóveis residenciais. A partir do momento que vocês vão colocando esses princípios em prática, vocês vão revitalizando as casas de vocês, transformando-as em lar. Muitas de vocês já devem fazer alguma coisa nesse aspecto e outras vocês nem faziam ideia que existia esse tipo de conduta, esse tipo de aprendizado, esse tipo de informação, e que isso faz toda a diferença, porque o nosso dia a dia passa em 10 segundos, passa em 10 minutos e quando a gente vê tá na hora de dormir e passou, tá? Então, como colocar, quais são os benefícios da gentileza? Olha que importante isso. Redução de conflitos e tensões mal entendidos, tá? Essa questão, quando você reduz os conflitos e as tensões, se reduz os mal entendidos. Se a gente tiver gentileza, isso reduz. Então, reduz tempo de terapia, tempo de psiquiatra, tempo de remédio. Tempo de remédio não, tempo, né? Tempo de remédio, né? Porque tempo custa, né? Então, olha só os benefícios. Fortalecimento de vínculos. Pequenos gestos gentis fortalecem laços familiares, promovem uma segurança em casa. Então, pequenos gestos, pequenas gentilezas, coisas pequenas assim do dia a dia. Depois aqui eu vou falar mais para vocês verem como colocar isso tudo em prática, tá? Desculpa. Cultivo de empatia, porque todo mundo hoje a palavra empatia tá na moda, porque temos que ter empatia, mas eu não vi. Temos que ter nobreza, né? Eu não vi. Temos que ter gentileza. Poxa, como é que você vai ter empatia por alguém se você não tem o básico, se você não tem o princípio básico, que primeiro princípio básico, o primeiro de todos, o que é? Agradecer tendo fé. É o primeiro princípio básico. Porque se você não tem fé, se você não acredita, se você não sente a fé, que você não agradecer com amor, como que você vai ter empatia? Não tem como você ter empatia se você não aprender. Então, olha só, cultivar a empatia, se colocar no lugar do outro. Quando as pessoas, quando eu atendia, vou fazer outro parênteses, em 2017, 18,
até 2019, final de 2019, eu atendi em consultórios, para quem não sabe, como uma terapeuta de pessoas. Eu aplicava Reiki, eu sou mestre em Reiki, e eu escutava as mulheres conversando comigo, então eu dizia que era terapia de ouvidos. E eu estava prestando atenção, fazendo o meu livro de dentro da arquitetura, de como é o comportamento das pessoas dentro das casas. Para eu saber como é o comportamento das pessoas, eu preciso saber quais são os problemas que tem dentro das casas. Para eu saber como são os problemas, eu precisei atuar como terapeuta por um determinado tempo. E a minha pergunta sempre foi: poxa vida, a pessoa vem aqui comigo, faz 1 hora de reiki comigo, ela sai perfeitamente bem. Ela volta para casa, 1 semana depois, ela voltava igual. Como é possível? Se ela fez reiki, se ela faz terapia, se ela faz um monte de coisa, como que é possível? Porque o ambiente, ele influencia, ele modifica molecularmente você. Quer você queira ou não, saiba ou não, goste ou não. Porque o ambiente é desse tamanho e você é desse tamanho. Então, ó, digamos que você tá dentro da sua casa, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem melhor. Vou pegar um post-it. Vou pegar um post-it aqui, ó. Como a empatia é importante, olha só. A tua casa tá aqui, né? Você tá aqui dentro. Olha o teu tamanho com o tamanho da tua casa. Quem é que influencia quem? Olha o tamanho dos planetas com o tamanho da nossa casa. Quem é que influencia quem? Entenderam a importância? Então, quando acontece de nós colocarmos esses princípios em prática, essa reverberação aqui, esse conhecimento nosso aqui, ele bate na parede e volta para nós. Então a gente usa a casa como ela sendo um trampolim e isso vai voltando para nós. Então a gente vai se igualando, vai equilibrando, o ambiente vai se equilibrando e nós também, porque assim nós deixamos de contaminar com gritos, malcriação, mal interpretação, assuntos mal resolvidos, tensões, conflitos, enfim, uma série de problemas de saúde, uma série de problemas psiquiátricos, psíquicos, né? E por aí vem N doenças autoimunes que não se detecta em exame nenhum. E as pessoas perguntam o porquê, tá? Então, quando a gente fecha parênteses, né? Então, agora vocês entendem da onde que eu consigo perceber o porquê eu colocar esses princípios em prática é fundamental. E quando a gente se coloca no lugar do outro, que você sente que o outro está com determinado problema, você consegue... Espera, você sabe que é o outro que está com problema, como que você gostaria de ser tratado se você tivesse com uma enxaqueca? Se você tivesse com uma crise existencial? Se você tivesse tirado uma nota baixa na escola? Se você tivesse brigado com seu amiguinho na escola, como que você se sentiria? Então, isso é uma questão muito séria, porque você ter empatia, como todo mundo diz, é simples de eu falar, mas colocar em prática, sem você se colocar no lugar do outro, sem saber dizer não, sem saber agradecer, sem saber ter fé nas suas orações, é muito complicado, porque tu não tem base. E as casas, elas são feitas de quê? De alicerces, estrutura, de pilares, vigas, laje, e todos esses princípios são o quê? São a estrutura das casas, tá? Então, quando a gente diz empatia, a gente tem que pensar muito bem como que o outro quer ser tratado. No lugar, assim, se colocando no lugar dos outros, ao ser gentil, o que acontece? Compreensão, respeito pelas emoções dos outros. Tem uma psiquiatra que eu gosto muito dela, que eu acho ela muito incrível, assim. Ela é uma pessoa que tem TDAH e ela diz assim, ó, eu já cometi esse erro algumas vezes e agora eu estou tentando me corrigir. Quando quebram alguma coisa na sua casa, quando uma criança quebra alguma coisa na sua casa, você trate ela como se ela fosse uma visita.
Porque nós, muitas de nós aqui, quando a gente quebrava alguma coisa, meu Deus, quebrou aquele prato que a sua avó me deu, porque é muito caro, e aí por diante, agora que não tem mais nenhum, porque quebrou, sei lá, um enxoval, porque quebrou agora e não tem como repor. Muitas de nós fomos criadas assim, então a gente ficava assustada. Então, para nós, quebrar alguma coisa era algo muito complicado e nós viemos passando isso para os nossos filhos inconscientemente, porque a partir do momento quando cai um prato no chão, quando cai um copo no chão, tu não pensa no que tu vai responder, como que tu vai agir, a não ser que você se reprograme antes. A não ser que você tenha aquele 1 segundo antes de abrir a boca e disse, opa, espera um pouquinho. E você respira e aí você dá sequência no que deverá ser feito. Né? É difícil, gente, isso. Por isso que eu falo, os 9 princípios, eu estou na estrada junto com vocês todas aqui. E tá tão lindo hoje, que tá aparecendo tanta gente diferente aqui. Pessoas que eu não via há décadas estão aparecendo aqui, que incrível. Vamos lá. E como fazer gentileza na prática? Porque eu estou aqui falando, e como fazer isso na prática? Surpresas e gestos inesperados. Um café da manhã, você pode cortar uma fruta no prato do seu marido. Você pode colocar um bilhetinho no estojo de lápis das tuas filhas. Você pode colocar um cartão para o seu marido na mala de viagem, por que não? Você pode colocar, deixa eu pensar, um presente mais íntimo para o seu marido, enfim, um monte de coisa que dá para você fazer. Colocar flores. Imagina todo mundo chegar em casa e na mesa do jantar ter flores diferentes. Não precisa ser, gente, não precisa ser nada caro, nada grande, nada disso. Você pode simplesmente colocar um vaso de margaridas. Eu acho tão lindo margarida. Um vaso de margaridas, olha que incrível. Coisa simples. Mas a gente tem que mediar, porque as mães que têm yang muito forte, as mulheres que têm yang muito forte, para elas fazerem esse gesto de nobreza, esse gesto de amor, esse gesto de gentileza é difícil, porque elas vão ter que mostrar que são amáveis. E como uma mãe que tem um yang do tamanho do teto, pode mostrar amabilidade, porque se ela mostrar que ela é amável, o filho dela vai perceber que então talvez ela não seja tão firme nas suas, nos seus, como é que eu posso dizer, nas suas regras, enfim, não quero dizer regras, vamos dizer regras, eu não lembro outra palavra aqui para dizer agora, nas suas regras de casa, né, vamos falar assim, na sua conduta de casa e nos seus combinados, né, vamos falar assim. Como que uma mulher que tem um yang assim, ó, potente, vai conseguir ser amável? Sabe como? Um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, mais um pouquinho depois de amanhã, cede um pouquinho assim, cede mais um pouquinho, depois cede mais um pouquinho, até você baixar o teu yang e você mostrar a sua gentileza do yin. Gente, o meu yang é power. É complicado, vocês não achem que é fácil, porque não é fácil, porque é complicado, mas dá certo. Eu digo pra vocês que dá certo, tá? Cartas e mensagens de amor, já falei, né? Outro item, ouvir com os olhos e ouvidos. Ou ver com os olhos e os ouvidos. Ou falar com os... Melhor ainda, falar com os olhos e os ouvidos. Eu que falo pelos cotovelos, eu tô treinando a escuta, porque a pessoa que às vezes tá falando comigo e eu já sei o que ela vai falar, eu já... É difícil, gente, é complicado. Mas a gente aprende, nós estamos aqui nessa escola, Planeta Terra, seja bem-vinda, Escola da Vida, e é para isso que nós estamos aqui. Então,
O que eu quero dizer para vocês? O que eu estou fazendo aqui para vocês? Estou me colocando aqui, ó, abrindo tudo aqui, me abrindo com vocês e passando que a minha dificuldade diária pode ser a sua, pode ser a de 10, de 20, de 30 mulheres, sei lá, infinitas mulheres. Porque esse vídeo aqui ainda vai rodar muito, esse vídeo aqui vai longe, esses princípios aqui vão muito longe. Os princípios vão atingir a muitas casas. E ele vai ficar anos e anos e anos e anos. E quando a gente fala de princípios, os princípios não envelhecem, eles são atemporais. Quando nós temos que ter, nós mulheres, termos nobreza, temos que ser, agora eu gosto de, o que era uma mulher chiquíssima? É uma mulher de princípios, é uma mulher que cultiva princípios na sua casa, porque não adianta você ser chiquíssima ali fora e na sua casa você tocar o terror. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. E como cultivar a nobreza nas relações familiares? Olha só, a gente falou dos benefícios, como colocar em prática e como cultivar. Porque você vai colocar em prática agora na próxima semana e deu. Esqueci, fiz a minha parte. Como cultivar isso? Então, olha só, prática constante de valores éticos. Lembra? Ética, respeito. Como é que eu falei antes? Me ajudem aí que eu esqueci. Respeito, ética e educação não mudam, são atemporais. Então, olha só. Como cultivar a nobreza dentro das relações, nobreza nas relações familiares, prática constante de valores éticos. Teu filho vai aprender a falar palavrão na escola, quer você queira ou não, vai aprender muita coisa na escola. Tudo bem, não tem problema. Aqui dentro de casa, minha querida, meu querido, nós não falamos palavrão. A gente não arrota depois das refeições. Vai ter um bando de terapeutas dizendo, mas Lise, você tem que tratar as crianças com mais, como é que é? Com mais, deixa as crianças serem felizes. Gente, ok, mas eles têm que saber que tem momentos que dá e momentos que não dá. Aqui em casa acontece essas coisas de pai com filho, acontece. Mas a gente tem que ensinar princípios ao sentar na mesa, princípios ao se alimentar, princípios ao pedir com licença ao sair da mesa, estou satisfeito. Quem é que faz isso? Quem é que pede, com licença vou me retirar da mesa, estou satisfeita? Quem é que ensina isso para os filhos hoje? E vai me dizer que isso é supérfluo? Não é. Me desculpa, sinto muito, eu te amo, sou grata. Não é. Não é. Isso é uma educação, isso é respeito. Antigamente, quem se servia primeiro? Meu marido, a gente nós estava falando a respeito disso semana passada. Quem se servia primeiro? Quem pegava o maior pedaço de carne? Eram as crianças ou era o pai? Era o pai. O homem serve quem primeiro? A mãe. E depois as crianças. As crianças se servem, né? Mas o homem quer fazer uma gentileza para sua mulher, ele pode servir o prato dela. Primeiro, a da sua mulher. Quer servir o prato da sua filha? Primeiro da sua mulher. Hierarquia, princípios, nobreza, isso é ser nobre. Educação pelo exemplo, como cultivar a nobreza nas relações familiares, prática constante de valores, vou repetir, tá? Prática constante de valores éticos, não, tá certo. Autoconhecimento e reflexão, educação pelo exemplo. Esse autoconhecimento e reflexão, quando a gente busca autoconhecimento, por que não conversar a respeito disso? Toda vez que eu venho fazer uma aula aqui, eu digo, hoje eu vou falar isso e isso e isso e isso para as meninas. Vocês têm alguma coisa a me dizer? Eu pergunto.
Às vezes eles têm umas ideias aqui, eu coloquei já para vocês lá na primeira live, eu acho na segunda aula, enfim, coloquei. Sempre eu dou o meu exemplo aqui de casa. E não é fácil, vocês... Aí eu tenho que, olha só, eu coloco o meu exemplo, vocês vão me julgar, vocês vão pensar a respeito de como que eu estou ensinando isso e não faço o que eu ensino. Eu faço, eu coloco em prática, mas eu vou avisar para vocês. Tenho um caderno de anotação, eu faço a minha casa feliz, fazendo casas felizes, porque olha, eu vou dizer para vocês, eu falo aqui, vocês acham que é fácil? Tentem, façam e me mandem o que acontece nas casas de vocês. Educação pelo exemplo. Quando a gente trata o nosso marido bem, e quando o nosso marido nos trata bem, as crianças estão observando, elas vão buscar uma figura, isso é constelação familiar, a menina vai buscar a figura de quem para se relacionar? Do pai. Do pai. Se o pai trata bem a mãe, qual é a figura que a filha vai procurar? Um marido gentil, um marido que ele seja nobre, que ele seja amoroso, educado, que respeita a mãe, entendeu? São essas as características. Então a gente está educando pelo exemplo. Respeito às diferenças. Respeitar as diferenças. Olha, a gente é bem diferente. Aqui em casa somos 3 mundos completamente diferentes. Hoje, inclusive, surgiu um assunto na hora do almoço, e aí, não, minto, foi no café da manhã, só que eu tomei café da manhã antes hoje e eles tomaram depois. Aí a minha filha falou um assunto, e aí o meu marido disse que estava errado, e aí a minha filha disse assim, mas foi a mamãe que disse. E aí o meu marido disse assim, mas tá errado? E daí a minha filha disse, e agora, quem é que eu escuto? Estão vendo como as coisas vão acontecendo? E eu fiquei pensando, tá bom, já vi que isso aqui eu vou falar hoje à noite de novo, né? Pois é, vou falar hoje à noite de novo. Eu vim aqui anotando, vim vendo as anotações que eu salvei, que eu pesquisei e tal, eu digo, tá aqui, ó, respeitar as diferenças. Então, olha o quão difícil que é uma casa. Imagina uma casa com 3 adolescentes, com 4, com um bebê e um adolescente. Imagina, gente, nós vivemos embaixo do mesmo teto com 4, 5 mundos diferentes. Totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Atitudes de generosidade. Gente, a generosidade é uma coisa assim... ser generoso com quem é generoso com você é muito tranquilo. Ser generoso com quem tá soltando as patas contigo, esse é o aprendizado. Jesus disse o seguinte, perguntaram para ele assim, Jesus, é preciso perdoar uma vez? Ele disse, não, é preciso perdoar 77 vezes 7. E se bater na tua face direita, ofereça a esquerda. Tá lá escrito. E lembrem-se que eu não estou falando de religião. Isso aqui inclui isso aqui tudo dentro dos nossos 9 princípios como conhecimento de uma pessoa espiritualizada. Tem nada a ver com religião. A gente pega um pouquinho o que é bom dessa, o que é bom daquela, o que é bom daquela outra, e tu vai formando esse conhecimento espiritualizado, fortalecer o teu espírito. Teu espírito. E como cultivar? O que precisa para cultivar a nobreza? O que precisa? Porque como cultivar... Prática constante de valores éticos, autoconhecimento e reflexão, educação pelo exemplo, respeito às diferenças,
atitudes e generosidades. Mas o que precisa para cultivar tudo isso, essa nobreza dentro de casa? Olha a importância. Honestidade e integridade, amor e responsabilidade, coragem para enfrentar os desafios com dignidade. Se eu errei, eu tenho que ter a dignidade de dizer, pelo menos, eu sinto muito, eu errei, sinto muito, vou fazer melhor. Generosidade, humildade e cortesia. Olha outra palavra que não se fala muito, cortesia. Ser cortês. Compaixão e empatia. Tolerância e aceitação das diversidades. Respeito mútuo e perseverança. Perseverança. Perseverar. Não desistir na primeira semana, não desistir na segunda semana, perseverar até 9 semanas aqui comigo. Vocês tenham gostado, adorei todas aqui, adorei todas. Espero que esteja fazendo sentido para vocês esses princípios. E na próxima semana a gente vai falar do nosso 6º princípio, né? 6º princípio, tá? Então vamos lá? Fiquem bem, fiquem felizes, sejam felizes, um bom feriado, coloquem os princípios em prática, vai fazer total diferença para vocês. Depois, quando eu apresentar para vocês o nosso próximo passo de vocês reprogramarem o ambiente de vocês, que eu vou orientar vocês vão entender como que vocês vão colocar esses princípios em prática de uma forma assim, ó, um passe de mágica. Mas agora vocês vão ter que aprender na prática mesmo, fazendo dia a dia. Sabe aquele negócio assim, ó, de quando você faz cálculo de matemática com a cabeça? Então agora vocês estão fazendo os princípios na prática mesmo. Na prática, na fala, no gesto, na forma. Vocês estão fazendo isso de uma forma bruta, fisicamente. E depois eu vou ensinar vocês de uma forma mais fácil, de uma forma de 5ª dimensão. Ok? Mais alguma pergunta que vocês tenham, alguma dúvida, alguma coisa? Meninas, incrível vocês todas aqui, adorei, sério, adorei. Foi ótimo, maravilhoso.